Saudações aos meus amigos e a todos vocês que estão assistindo essa rodada de palestras promovida pelo Movimento Conservador. Antes de mais nada, meus parabéns aí à iniciativa feita pelo pessoal do Movimento Conservador. Muito importante agora nesse momento a gente ter um local de reflexão, né, um pouco mais abrangente, onde a gente possa discutir aqui ideias a respeito do que pode estar acontecendo no mundo neste momento, né? Ainda mais nesse momento que é sui generis na vida de muitos que estão vivendo hoje. Né? Muitos que estão vivendo hoje não passaram por nada parecido, remotamente parecido com o que está acontecendo hoje, em diversos aspectos. Né? Ninguém na humanidade, na história, viveu exatamente, né, esses fenômenos aí que estão sendo inaugurados na história recente, tá bom? Meu nome é Ítalo Loranzon, para aqueles que não conhecem, eu sou analista político e sou cofundador do canal Terça Livre, tá bom? Nesse momento aí de muito afã, de muitos comentários a respeito da notícia de ontem, né, a história do tempo presente, propriamente dito, né, eu resolvi trazer para vocês aqui uma reflexão a respeito de algo que tem de fundo nessa história toda, né, exatamente o que seria, né, que está perfazendo toda esses fenômenos que a gente está vivendo hoje, né? Muitos devem saber, né, conhecer o professor Olavo de Carvalho, né? Eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho e uma das coisas que mais me impressiona na obra do professor Olavo de Carvalho, talvez eu como analista político tenha esse tipo de visão, né? Acaba tendo esse meu juízo um pouco enviesado nesse aspecto, mas uma das coisas que mais me impressiona na obra do professor Olavo de Carvalho é a ideia da mentalidade revolucionária. Né? Embora o professor Olavo de Carvalho não tenha inaugurado propriamente esse campo de estudo, ele deu contribuições que são inestimáveis, né, no campo de estudo do que é esse fenômeno que pode ser classificado como mentalidade revolucionária. Né? Então, o que eu vou fazer? Né? Na primeira parte da palestra eu vou dar uma conceituação do que é a mentalidade revolucionária do ponto de vista psíquico-político, né, e psíquico-social. Logo em seguida eu vou falar um pouquinho sobre a história do movimento revolucionário, né, a história da mentalidade revolucionária, como ela veio a surgir, né, propriamente dito, e depois eu vou dar alguns exemplos práticos. A gente vai usar esses conceitos que a gente vai trabalhar na primeira parte da palestra para que a gente veja como é que isso poderia ser aplicado para entender, como chave de análise para entender os eventos que estão acontecendo hoje, né, no mundo, né, e na história recente. Então vamos lá. O que é uma mentalidade revolucionária? O que pode ser classificado como mentalidade revolucionária? Mentalidade revolucionária é toda mentalidade que tenha a seguinte noção básica: a de que a história tem uma certa direção, ela tem uma certa razão final, uma certa teleologia da história, né? A história ela vai numa direção, né? Existe uma forma pré-definida da história. Lá no futuro existe algo, né? Um paraíso futuro, por assim dizer, né? Não necessariamente nesses termos, né? Mas há um paraíso futuro, há algo na frente, né, que condiciona as nossas ações hoje, né? E o revolucionário, ele sente que ele é o porta-voz dessa sociedade futura. Ele é o porta-voz dessa sociedade futura e que, portanto, as instituições atuais, incluindo a moral, não servem para julgar as suas ações. A única instituição da onde ele se submete, propriamente dito, né, seria uma coisa chamada Tribunal da História, né, que ele poderia classificar como Tribunal da História. O termo Tribunal da História não é meu, o termo Tribunal da História foi usado várias vezes, mas talvez um dos casos mais notórios é o do Fidel Castro. O Fidel Castro, líder cubano, socialista, etc., comunista, disse o seguinte, a frase célebre dele, né? Condene-me, não importa, a história me absolverá. Ou seja, não importa se vocês me condenam, o que vocês acham de mim, a história me absolverá. Eu estou sujeito à história.
É a história quem vai condicionar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas crenças, os meus desejos. Tudo que eu fizer está sujeito à história, está sujeito à sociedade futura. O problema é o seguinte: a sociedade futura, por definição, não existe ainda. E em não existindo ainda, não pode testemunhar nada. Certo? E em não testemunhando nada, nada julga. E mais ainda, sendo eu o porta-voz dessa sociedade futura, sendo eu o porta-voz abalizado dessa sociedade futura, ela julga através de mim. Ela testemunha através de mim. Isso significa que, no final das contas, ao fim e ao cabo, o revolucionário é aquele cara que acredita que ele está na condição de juiz de tudo e ninguém pode julgá-lo. Ele se sente capacitado para modificar a sociedade humana, talvez até, em alguns casos até a natureza humana, através da ação política, mas ninguém pode julgá-lo por nada. Nenhum desses, nada do que ele faça, nem os meios e nem os seus fins, nem seus meios nem seus fins, está sujeito ao juízo de qualquer tipo de instituição presente. A ele nada disso importa. Só importa, né, o que vai ser julgado a partir do momento em que a sociedade futura, essa utopia que ele quiser concretizar, se concretizar. O que obviamente é impossível, né, porque o próprio termo utopia já diz, né, atopos, né, ou seja, uma sociedade sem lugar, que não tem lugar no mundo, né, obviamente é impossível, porque se você não tem uma ideia clara do que você quer criar, você não cria nada. Ou você pode, ou pior ainda, você cria alguma coisa, mas essa coisa nunca vai corresponder perfeitamente aos seus desejos. Então, o tempo todo, isso é uma das razões pela qual a utopia, né, todas essas ideologias revolucionárias, elas podem o tempo todo estar se retroalimentando, né? Toda vez que eu concretizo, toda vez que eu faço alguma coisa, e essa coisa evidentemente não é boa como gostaria que fosse, né? Não satisfaz os desejos, os anseios do homem, né? Essa sociedade ela pode ser denunciada como uma traição, como uma deturpação do projeto inicial, porque não há projeto inicial no final das contas, né? Você procure, por exemplo, na obra de Karl Marx, não há 2 páginas inteiras, é a obra inteira de Karl Marx. Você juntar todas as partes, você não dá 2 páginas de descrição efetiva do que seria uma sociedade comunista, nem do que seria, como é que funcionaria uma ditadura do proletariado. Isso aí tudo é de importância menor para o Karl Marx. Tudo isso aí, nada disso importa, nada disso interessa. Isso não é uma falha do Karl Marx, isso é deliberado. Isso é deliberado. Ele deliberadamente não falou sobre isso, não quis falar sobre isso. Assim, isso aí não interessa, o importante é a gente aprofundar, né, a luta revolucionária. O foco do revolucionário não é nem sequer a revolução. O foco do revolucionário, a revolução é a cenoura de burro. O foco do revolucionário é a luta revolucionária, que tem que ser aprofundada, radicalizada, sempre nesses movimentos aí, né? Você radicaliza, você concretiza alguma coisa, essa coisa nunca vai satisfazer os anseios da revolução, e ela vai se retroalimentar naquilo e vai denunciar aquilo como uma traição, como uma deturpação, etc. E vai se ancorar naquilo ali para criar um novo impulso, etc. Né? Sempre foi assim. A mentalidade revolucionária ela sempre trabalhou desse modo. Né? Ela é, digamos, uma forma de você criar um moto perpétuo na política. Esse moto perpétuo ele é totalitário e genocida por natureza. Por quê? Que ele é totalitário e genocida por natureza. Primeiro, ele propõe a reforma estrutural da natureza humana.
Bom, para você fazer algo algo impossível, né? Você precisa ser todo poderoso. Você não consegue ser todo poderoso, mas você consegue angariar cada vez mais poder para poder criar cada vez mais, né? Cada vez mais o problema da revolução. A revolução nunca se concretizou porque a classe revolucionária não tinha poder o bastante para contrapor as forças do reacionarismo, né? E sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? Sempre cada vez mais poder, né? Para poder reformar a mentalidade humana, para poder reformar a natureza humana, sempre tendo em vista aquilo que está no futuro, né? Aquela sociedade futura que nunca chega. E por que ela é genocida por natureza? Bom, porque você quer contrapor, se nenhuma das suas ações está sujeito a nenhum tipo de juízo, qual é o limite da sua ação? Não há. Não há respeito humano, não há respeito. É simplesmente uma consequência natural daquilo que você propõe, né? Se você não se sujeita a nada, se nada do que você propõe, nada que você faz está sujeito a nenhum tipo de julgamento por parte dos outros seres humanos, você só se deixa ser julgado, né? Nem pelo próprio movimento revolucionário, você só se deixa ser julgado por esse tribunal da história que nunca virá, da qual você é o juiz, a bem dizer, né? Se você só é julgado pela sua própria, pelo esse tribunal da história, da qual você é o juiz, então não há limites para sua ação. Não há limites para sua ação. E você vai matar mesmo, né? Você, qualquer tipo de morticínio, qualquer tipo de genocídio é contratempo, faz parte do processo, né? Não é a moral que vai te impedir de fazer isso. Não é jamais a moral, né? Não é jamais a moral que te impede de fazer isso. Bom, vamos lá. Como é que isso surgiu, né? Vou fazer um teste agora, não tem como, não vou saber como é que você vai responder, mas você que está em casa me assistindo agora, vamos ver como você sabe. Você sabe como é que surgiu a mentalidade revolucionária? Aonde surgiu? Em que momento da história? Eu imagino que muitos aí devem ter pensado em Karl Marx, né? Talvez um outro deve ter pensado em Hegel, né? Alguém talvez pensando em Voltaire, né? O pessoal da Revolução Francesa, né? Enfim, né? Mas não. Isso é bem anterior, bem anterior. A mentalidade revolucionária, até onde se pode, né, investigar, nasceu de um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica antes da Reforma, né, antes do protestantismo, né, pelo menos uns 2 séculos antes, chamado de mileniarismo, né? O que é o mileniarismo? O mileniarismo é uma ideia, né? Está muito baseada em alguns ensinamentos de Joaquim de Fiore, que foi declarado herege pela Igreja, né? De que haviam etapas na história, né? Mas mais importante do que isso, o reino de Deus, segundo os milenaristas, o reino de Deus seria uma conquista histórica da Igreja, ou dos cristãos como um todo, né? Dependendo de como você quiser considerar, né? Mas seria uma conquista histórica, ou seja, o cristianismo num futuro, né? Dentro do tempo normal, num futuro material, digamos assim, venceria o mal e instalaria no mundo o reino de Deus. E esse reino de Deus seria o próprio reino de Deus, tal como a gente o entende pela escatologia, né? Ou seja, naquele momento haveria o fim da história efetivamente, né? Haveria, talvez não o fim da história, mas a concretização da história, né? A história se conflagraria naquele momento, né? Em que o reino de Deus estaria instalado na terra. Instalado na terra, né? Isso é a noção dos milenaristas, né? Bom,
há algumas consequências que vocês já podem, talvez do meu comentário anterior, talvez vocês já estejam imaginando qual seria, né? Se o reino de Deus depende de uma vitória histórica, então a minha ação deve ser para que politicamente eu consiga instalar o reino de Deus na Terra, né? A ação política do homem, e aqui política entendido no sentido da interação entre os indivíduos, né? O homem enquanto animal político, né? A ação política do homem deve ser orientada a esse fim da história. Mais ainda, se o que nós estamos falando aqui é de uma finalidade escatológica que está prevista nas escrituras, nas Sagradas Escrituras, ela não é condicional. Ela virá, com toda certeza do mundo, na mentalidade, no pensamento dos milenaristas, com toda certeza do mundo, o reino de Deus virá dentro da história. Ou seja, já não há mais dúvidas a respeito do futuro. Entendem? Já não há mais dúvidas a respeito do futuro. O futuro já é algo certo, concreto. Algo que já serve, inclusive, para julgar o presente. Porque é evidente, você pode julgar se o futuro é certo, é líquido e certo, que virá o reino de Deus na Terra, e que nós devemos, através das nossas ações, auxiliar, cooperar com a graça para que esse regime político divino, por assim dizer, o santo, né, divino, por assim dizer, se concretize na Terra. Então, a nossa ação atualmente, ela já pode ser julgada através desse, olha só, tribunal da história. Tá claro isso? Essa forma de pensar, evidentemente foi condenada pela igreja como uma heresia, né? Mas essa forma de pensar, a ideia de que o futuro já é certo, é o passado e o presente que devem ser julgados através dessa certeza que nós temos do futuro, isso se reproduziu. Estava anteriormente dentro da lógica surgiu no seio da Igreja Católica, né? Estava incorporado, né? Obviamente não se espalhou totalmente, né? Mas estava incorporado, estava dentro da mentalidade católica, né? Uma vez condenado pela igreja, permaneceu dentro da igreja, né? Como uma verruga, né? Um câncer, né? Continuou dentro da igreja, mas acabou se reproduzindo em outros meios de outras maneiras, né? Aí depois vieram a Reforma Protestante, né? As várias denominações, as várias linhas teológicas continuaram se reproduzindo e algumas, né, acharam também terreno fértil para que essa mentalidade pudesse ser promovida, né? Até que chegou um momento em que, né, à medida que a mentalidade ia sendo reproduzida, né, ela ia encontrando qualquer outros coloridos ideológicos, né, não necessariamente religiosos. Daí você tem, né, Hegel, daí você tem os revolucionários franceses, né, que diziam que nós estamos indo para o reino da razão, né? Pode ser a razão, pode ser o cientificismo de Comte, né? Pode ser o classismo do Karl Marx, né? Pode ser qualquer coisa que você... Pode ser inclusive o racismo de Hitler, né? O racismo de Hitler também é um exemplo disso, porque quando ele cria o Reich, ele diz que é um Reich para durar 1000 anos, né?
Também é uma noção de que existe uma marcha da história da qual ele é apenas o títere, né? Ele é só o representante, né? Existe, enfim, né? O colorido, o sabor em que isso vem é como você mudar a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, muda muito pouco, né? Essa forma acaba sendo a mesma, né? Há sempre um futuro, há sempre uma sociedade futura que eu defendo, que virá e que só ela pode julgar as minhas ações hoje, porque tudo que eu faço é em prol dela, eu não faço em prol de nada que existe hoje. Nem sequer a moral que existe hoje serve para julgar minhas ações. O que serve para julgar minhas ações é simplesmente se a minha ação ela aprofunda a luta revolucionária ou não. Ela nos coloca mais perto desse futuro hipotético ou mais longe desse futuro hipotético. Ele adianta os planos da história ou atrasa os planos da história. Mas fora isso não tem como julgar minhas ações, né? E até esse julgamento só quem consegue fazer sou eu mesmo, né? Então, essa é a mentalidade revolucionária, de maneira bem esquematizada. De maneira bem esquematizada. Essa é a mentalidade revolucionária tal como surgiu no começo do século XIV, né, 1300 e qualquer coisa, com o movimento milenarista, e foi se espalhando por outras formas de pensamento. Hoje está presente no Islã também, né? O que é, por exemplo, a ideia do califado universal, que defende o Estado Islâmico, por exemplo. Basicamente isso, é uma sociedade futura hipotética, né, que não tem absolutamente nenhum fundamento aqui, e nada serve para julgá-los, né? Até a interpretação do Alcorão que eles fazem é a interpretação que é própria deles, né? Que é uma interpretação que deve ser feita à luz desse futuro hipotético, desse califado universal que eles pretendem instalar no mundo, né? Sempre que você vê uma proposta de reforma da sociedade, tome cuidado, né? Uma coisa é você fazer uma mudança aqui e outra ali, né? Para resolver algum problema de momento, né? Mas se essa mudança depender de uma intensa concentração de poder, também tome cuidado. Por mais bem intencionada que a pessoa possa ser, né, em geral, isso acaba gerando aí um ciclo que infelizmente não acaba bem. Nunca acabou bem e eu acredito que nunca vai acabar. Tá bom? Como é que a gente entende, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo, né? Eu já dei um exemplo, caso do Estado Islâmico, né? Um outro exemplo, a China, né? A China ainda se acha portadora do comunismo, né? do comunismo originalmente, né? Tal como era. Outro exemplo, né? Os globalistas. Globalistas também acreditam serem portadores de uma coisa chamada progresso. E é próprio do progresso ele ir passando do progresso, entre aspas, né? Ele ir passando por cima das tradições. E que tradição que mais atrapalha o plano de poder desses caras, uma tradição, entre aspas, né? Do que fronteiras nacionais, do que soberania nacional, do que moral tradicional, tudo isso aí tira o poder dos caras. Tudo isso aí coloca o poder dos caras em xeque, né? É por isso que você vai ver tantos bilionários investindo na esquerda. Não é porque eles realmente se preocupam. Alguém acha realmente, né, que David Rockefeller, né, que o cara tá realmente preocupado? O cara tá equivocado, né? Ele é bem intencionado, mas ele é equivocado, né? Ele quer para passar o aborto para as mulheres porque está preocupado com a vida das mulheres. Não, gente. Não. Ele sabe que aborto, ele sabe que é anticoncepcional, ele sabe que flexibilização das normas de casamento,
né? Ah, não pode, a complementariedade mais entre homem e mulher já não é mais, já não faz mais diferença pro casamento. Agora você pode casar com quem você quiser, pode casar com outro homem, pode casar com 2 homens se quiser, pode casar com o time de futebol se quiser, entendeu? Porque tem isso também, né? Se você não limita mais em gênero, não tem por que limitar em número, né? Porque o casamento entre 2 pessoas, porque existem 2 sexos. Se por acaso existisse 3 sexos, ia ter 3 pessoas no casamento, né? Mas enfim, mesmo casamento poligâmicos também é assim, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas enfim, eu tô divagando, né? Todos esses são exemplos de como a mentalidade revolucionária ela está entranhada. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que talvez te pegue de surpresa, né? Quantos de vocês que estão me assistindo já não usaram a expressão em pleno século XXI? Qualquer outra coisa aí. Em pleno século XXI alguém faz tal coisa. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte: mas por que em pleno século XXI? O que o século XXI tem de tão especial? Pega o século XX, compara com o XIX. Nós inventamos o nazismo no século XX. Tivemos Guerra Fria. A Revolução Russa foi no século XX. Stalin foi no século XX. No que o século XX foi tão melhor em relação ao século XIX e aos séculos anteriores? E o século XXI também. Olha o que a gente está passando. Olha a crise da inteligência que a gente está vivendo. A crise da inteligência, gente. Nós estamos burros. Essa palestra aqui vai ser vinculada para vocês no finalzinho de maio. As chances são grandes, a gente ainda está vivendo uma onda de histeria em relação ao coronavírus. Um vírus, gente, que é só você olhar a taxa de mortalidade do ano passado, ano retrasado, não matou mais pessoas. As pessoas que morreram do coronavírus são pessoas que já estavam com a saúde debilitada, a imensa maioria, né? Óbvio, todo mundo vai ter uma anedota daí, né? Ah, mas eu conheço um sujeito cujo primo do vizinho era um cara forte, saudável e morreu de coronavírus, né? Sempre vai ter anedota, né? Bom, gente, na medicina como no amor, nem jamais, nem nunca, né? Nem sempre, nem nunca, né? Já diziam os franceses, né? En médecin comme l'amour, ne jamais, ne toujours, né? Na medicina como no amor, nem jamais, nem nunca. É óbvio que você vai ter casos assim. É óbvio que você vai ter casos assim, né? Mas justifica o que a gente está passando? Não. Justifica a histeria que nós estamos vivendo em torno disso? Não. Pensa o que foi a gripe espanhola, por exemplo. O que aquilo ali resultou? O que os nossos avós fizeram? Né? Nossos bisavós? Como é que eles viveram esse período? Não chegou nem perto daquilo, cara. Não chegou nem perto daquilo. Veja se teve lockdown naquela época. Sabe? É um negócio assim. Então, assim, por que o século XX é muito... Não é muito especial. Mas está entranhado na nossa cabeça a ideia de que existe uma coisa chamada progresso. O progresso pode vir de várias maneiras. Tecnológico, científico, por exemplo, é mais evidente, mais óbvio, né? E pode ser que a sociedade melhore um pouco, mas não enquanto projeto de sociedade. Não há nenhum caso na história em que um projeto de sociedade foi bem sucedido e prevaleceu e foi bem sucedido. Todas as vezes, quando humanos limitados em seu conhecimento tentaram impor a sua vontade sobre uma coletividade de pares e seus iguais para moldá-los ao seu bel prazer, à sua imagem e semelhança, todas as vezes isso gerou massacre, morticínio e genocídio. Todas as vezes. Bom, eu espero ter dado para vocês um panorama mais ou menos útil
para vocês entenderem exatamente a natureza do que a gente está enfrentando em relação a globalistas, em relação a comunistas e em relação aos jihadistas islâmicos também e quaisquer outras ideologias que possam aparecer daqui para frente. E espero que vocês em casa também comecem a se policiar, a tentar, né, para esses pequenos tiquezinhos que a gente herda do meio em que a gente vive, né, e possa perceber que ninguém está livre, né, da mentalidade revolucionária e que nós vamos ter que fazer um bom trabalho aí de depuração, né, para que a gente possa se livrar talvez um dia desse câncer, tá bom? Então, mais uma vez, um abraço aí ao pessoal do MBC, Movimento Brasil Conservador, um abraço a todos vocês que estão nos assistindo e até mais.